Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo, que sonha em mergulhar num lago congelado da Suécia. Conversa de sonho. Tem experiências, Paulinho, que a gente só vive uma vez na vida. Mas no lago congelado eu mergulhei na Finlândia, bati na trave. Então, você tem que fazer todo o circuito nórdico. Eu nunca vi lago congelado na Noruega. Vamos ver se a próxima ida lá eu acho um lago congelado pra eu ficar dando risada. Igual a Michele, que está aqui comigo hoje, lá da Suécia, fica dando risada da janela da casa dela, olhando os suecos mergulharem no lago congelado. Oi, pessoal. É lago congelado pra continuar a vida aqui no gelo, na Terra da Flor. Tortar a boca. Lá, aí na Suécia todo mundo tem a boca torta? Não tem. Olha, a hora que eu vi a primeira vez isso, eles pulando no lago congelado, eu falei, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou ficar com a boca torta com certeza. É todo mundo, assim, tipo, criança, jovem, adultos, todo mundo encara essa... Todo mundo encara. Eu nunca vi criança, assim, pequena, entrando no lago agora, mas de todas as idades. Caramba. Tem. Mas é porque eles vão pra sauna 80 graus. Quando ele bate lá na água congelada, que não está congelada, o lago está congelado, mas a água está acima de zero, porque é água. Então, né, senão seria gelo pra ter zero. Então... Cara, pra mim, 25 graus já é a piscina muito fria, mano. Não entra, eu acho. Lá deve estar tipo 4, na beirada de congelar. Mas você tá 80, seu corpo tá muito quente. Eu acho que o corpo da gente não fica 80, claro, né? Mas a gente fica muito quente quando sai da sauna. E tipo, cria uma camada de proteção ali. E o pessoal fica muito tempo dentro d'água? Não fica muito tempo. Eles entram. Só um mergulhinho. Só o tempo de deixar os músculos de volta. É um buraquinho que eles fazem pra mergulhar, ativar, né, todo o corpo. Isso. Depois sobe de novo. Aí volta pra sauna. Mas não tem Covid que resista a um choque térmico desse. Não tem doença. Ninguém fica doente, não. Tá doido. Não tem. Eu acho que eu ainda vou fazer isso antes de ir embora daqui. Isso aí. Eu super recomendo. Boa. Pode vir que tá quentinho. É isso mesmo. Eu sou a Michele, estou aqui na Suécia e agora descobri que eu tinha um vizinho lá em São Bernardo, o Paulinho. Pois é. E nós viemos nos encontrar pelo Zoom, um na Espanha, outro na Suécia. Morávamos na mesma cidade, conhecíamos pessoas em comum, mas nós vamos conversar com a Michele, que está na Suécia. Mais um episódio na Europa, né, Gustavo? Não tem como fugir da Europa, o pessoal gosta de vir pra cá, fazer tendas. A minha esposa tava comentando hoje, não tem como ter menos episódios na Europa e mais no resto do mundo. Eu falei, mas o nosso tema aqui são os profissionais que vão mudando de lugar por conta do trabalho. E as sedes das empresas, Estados Unidos e Europa, elas estão tudo aí. Então, alguns vão só de passagem, tipo a Michele, outros vão pra ficar. Mas nós vamos falar hoje sobre a vida na Suécia, pelo menos nesse tempo de passagem que a Michele e o André estão na Suécia, pra depois a gente voltar no ano que vem no próximo país pra onde eles estão a caminho. É isso aí. Michele, te conheci num Go Experience, você se preparando, aprendendo mais sobre a Tente, sobre como a gente desenvolve o trabalho de apoio aos profissionais, né, que vão mudando de país e com isso vão levando o evangelho. E você depois entrou em contato com a gente, você já estava aí, né, você fez o Go Experience já estando aí, mas aí você entrou em contato, a gente começou a conversar e achei muito legal você ter ido com seu marido e com as crianças para passar uma temporada antes de seguir viagem para mais um país, uma temporada expatriado na Suécia. Conta pra gente como é que foi esse processo de sair de São Bernardo e parar em Estocolmo. É um processo bem diferente que, teoricamente, seria mais fácil fazer só o casal, né? Quando não tinha filhos. E a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer depois de um bom tempo. Eu sempre tive essa vontade de poder vivenciar num país diferente do Brasil, de ter essa experiência transcultural. Gosto
gosto muito de conhecer outras culturas, outras pessoas de outras nacionalidades, mas aí veio essa oportunidade agora com as meninas, né? Nós temos a Alice, de 11 anos, a Melissa, de 6 anos. Foi um pouco difícil no começo, né? Essa nossa saída do nosso país, porque as meninas muito apegadas à família, nós também, nós somos muito família, assim. Os seus pais e os do André são da região lá também, né? De São Bernardo, Santo André e São Caetano, isso, né? Isso. Todo mundo mora ali na região do ABC e tal. Uhum. E as meninas sempre junto com todo mundo da família, muitos primos, irmãos, tias, nós temos uma família grande. Então, essa mudança não foi muito fácil por isso, né? Mas essa mudança foi provocada porque no trabalho eles meio que forçaram a mudança de vocês, ou porque tinha oportunidade, vocês falaram, não, eu levanto a mão, eu me habilito aqui. Como é que foi esse processo? Porque quem mudou e quem puxou o barco aí, no caso, foi o André, né? O André, seu marido, isso, que isso. foi expatriado pela empresa que ele trabalha. Através da empresa. Na verdade, foi um convite. E aí ele poderia aceitar ou não. Não foi nada obrigado. Ele não precisou cavar, assim, do tipo, a gente quer muito fazer, eu vou buscar uma oportunidade dentro da empresa. Não. De repente surgiu e vocês falaram, quem Não, sabe, né? Como é que ele chegou em casa com essa história? Então, foi engraçado, porque, assim, quando nós casamos, ele sabe, eu sou formada em turismo, então eu trabalho com turismo há muitos anos. Você tem uma agência, não é? Tenho uma agência no Brasil. Ele sabe que eu sou bem exploradora. Agora o André é já um pouquinho mais diferente. Ele gosta da vida no Brasil, ele gosta desse conforto de estar no seu país, estabilidade, né? Da estabilidade. Mas aí, então, assim, quando casamos, ele falou, olha, a empresa é sueca, né, que ele trabalha, e ele falou, pode ter a possibilidade. Eu falei, você sabe que quando tiver essa chance, eu tô aberta a ir também, então eu tô junto com você. Se você querendo, a gente vai. Só que isso foi acontecer depois de muitos anos, né? Então, assim, quando ele tá na empresa, você coloca que você tá disposto a ir. Então, você fica pra ser convidado ou não. Daí ia ter uma oportunidade, pode demorar um tempão, pode nunca acontecer. Exatamente. Muitas coisas acontecem dentro de uma empresa, né? Muitas coisas mudam. Então, depois de muito tempo que o André já estava na empresa, depois de muito tempo que nós já estávamos casados, aí surgiu essa oportunidade. Só que assim, ligaram pra ele numa sexta-feira e falaram que ele tinha que dar resposta no sábado. Ó, a gente tá tipo isso. E foi assim. Uma pequena mudança que você tem que decidir. Não vai mudar nada. Tem que mudar sua vida toda. Mas a empresa funciona assim, né? E era assim, final de agosto, começo de setembro de 2021, e eu já iria me mudar em janeiro de 2022. Uau. Então, era assim, tudo muito rápido. E aí o André me ligou, eu lembro que eu tava até na casa da minha tia, e aí ele me ligou e falou, deixa eu falar com você rapidinho, só com você. Aí eu fui lá fora e tal. Aí ele, e aí, vamos embora? Aí eu falei, vambora pra onde? Tá afim da gente ir embora? Daí eu falei, o que você tá falando, André? Daí ele falou, quando chegar em casa a gente conversa. Eu recebi um convite da empresa, e aí quando chegar em casa a gente conversa, e conversa com as meninas também. Aí o coração já começou, né? Ele nem te adiantou o país, nem nada? Não, eu já imaginava que seria pra Suécia, por causa que ele trabalha na Scania. A maioria das pessoas que estão na Scania vem pra Suécia, né? Por causa... já é natural, né? Já é meio que natural. Tem fábricas em outros países, mas o normal é vir pra Suécia. E aí, ele falou, né? Eu recebi um convite e tal, e a gente vai conversar em casa, mas eu tenho que dar resposta amanhã, né? Era numa sexta, ele tem que dar resposta amanhã. Então corre pra casa que a gente precisa conversar agora. Eu falei, vem logo, que a ansiedade já tava comigo. Mas aí, ele chegou à noite, reunimos todo mundo, as meninas também, né? Porque em casa nós temos, né, esse hábito. Sempre nós conversamos com todos, porque tá todo mundo envolvido, né, na situação. E aí perguntamos o que elas achavam. Aqui em casa a gente é um pouco dividido, assim, porque a menor tem muita saudade ainda do Brasil, e a maior é super exploradora. Ela falou, não, eu quero sim, quero ter essa experiência. A menor aceitou, mas aí acho que ela ainda não estava com 4 anos. Não tinha muita noção, assim, do que não tem muita noção, né, dessa onde dimensão. Vocês forem, tá bom, né? Mas aí foi acordado entre nós em casa, e aí eu falei pro André, e nós entramos num período, assim, de oração sobre isso, e falamos assim, olha, as coisas vão ser conduzidas conforme Deus quiser. Nós não vamos fazer nada. As coisas vão ser orientadas por Deus, desde a documentação, desde a escola, desde a casa, desde quando vamos, porque daí ia envolver processo de visto, várias coisas burocráticas, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Nós não fizemos nada. Não levantamos... Eu falei para André, eu só vou enviar os documentos que me pedirem e só. Eu falei, eu não vou fazer mais nada porque eu quero ter a certeza de que Deus está nesse negócio. E foi assim que aconteceu. E viemos para
aqui na Suécia. Vocês enviaram os documentos para a Scania que deu entrada. Isso, a Scania, eles fazem todo o processo de expatriação, dão todo o suporte. Já deve fazer muito isso, tem todo o know-how, né? Aí fica bem tranquilo mesmo, né, cara? Outro nível, né, Paulinho? Não tem aquelas idas e vindas a consulado, autorizações que correm pra lá e correm pra cá, a gente tem que cuidar de tudo, né? Tendo uma empresa do tamanho, né, da empresa dele, as coisas andam bem mais rápido, né? E aconteceu, então, esses últimos meses de 2021 pra preparar o coração, despedir, ainda no meio de uma pandemia, né? Porque aquelas restrições todas pra encontrar com o pessoal e tal. Mas você comentou pra gente em off que o destino, na verdade, seria a Ásia. Isso. E o caminho seria pela Suécia para uma experiência e para trabalhar aí por um tempo, né? Desde o começo, essa ideia de trabalhar na fábrica da Ásia já estava posta. Sim, o projeto já era esse desde o início. Então nós sabíamos e nós contamos para as nossas filhas também. Mas como muita coisa muda dentro de uma empresa, vocês sabem, né? Então nós falamos para ela assim, nós vamos viver por etapas. Então a nossa primeira etapa vai ser a Suécia. E quando estiver com as coisas mais definidas sobre o outro lugar que vamos, aí nós vamos comunicar o restante da família também. Porque às vezes cria uma expectativa desnecessária em todo mundo, né? Então elas foram super bonitinhas e guardaram, né? E falaram, nós vamos orar sobre isso e o que tiver que acontecer vai acontecer. Estamos sendo guiados por Deus. Então elas respeitaram, não falaram pra ninguém e vieram super abertas, assim, com a cabeça bem aberta aqui pra Suécia. Mas já sabíamos disso. O Gustavo comentou que vocês fizeram o Go Experience quando estavam aí já, mas nesse momento que vocês viram Deus encaminhando as coisas pra vocês irem pra Suécia, vocês tinham uma noção, assim, de que Deus tinha algum propósito na vida de vocês, além do profissional, de relacionamentos, de poder apresentar Jesus pra outras pessoas também? Isso você já tinha desde o começo? Sim, eu, André, nossas meninas também, isso foi colocado nos nossos corações desde quando eu era criança, desde quando eu era adolescente, eu sempre fui envolvida com missões. O André também. A gente sempre ajudou missionários, a gente dava suporte, a gente ia em algumas viagens missionárias nas nossas férias, até levamos as meninas uma vez para uma viagem missionária na Bahia, fomos de carro, atravessamos o Rio São Francisco. Então assim, nós tínhamos essas experiências, mas nunca imaginamos que nós iríamos ter essa experiência de viver e morar num outro lugar totalmente desconhecido para nós. Então assim, isso sempre esteve no nosso coração. E como foi enviado através da empresa, às vezes a gente pensa, é só um trabalho, né? É só um processo de trabalho, um processo da empresa. Mas nós sempre tivemos em nosso coração de que aonde estivermos é uma missão. Não importa como, se é pelo trabalho, ou se você vai como missionário, ou se você vai como um estudante, o que for. Nós sempre tivemos isso no nosso coração, que onde estivermos, temos um propósito e uma missão a cumprir. Então já tínhamos sim. Bom, e vocês chegaram aí em janeiro de 2022. Isso. Direto em Estocolmo, o André já começou direto a trabalhar. Sim. E você? Olha, foi bem corrido, assim, porque nós saímos do Brasil dia 6 de janeiro. Meu aniversário. Olha aí. Ai, ó. Dia importante. Dia de Reis, dia importante. Dia de Reis. Aqui na Espanha é importante mesmo. O dia de Reis é mais importante que o Natal aqui. Aqui na Suécia também. Aqui na minha casa é importante. Não mais que o Natal, mas é bem importante. É o dia do rei, né? Então, nós saímos de lá do Brasil dia 6 de janeiro, chegamos aqui no dia 7 de janeiro, e no dia 9 de janeiro, elas já iam pra escola internacional, né? Que elas estudam na escola internacional aqui. E o André já ia começar a trabalhar também. Então foi tudo assim, muito em cima, né? Essa matrícula na escola internacional, vocês já fizeram antes, com apoio da Scania ou não? Isso. Você mesma que foi procurar? Nós escolhemos a escola. A maioria das pessoas expatriadas daqui, através da Scania, vão para essa escola, que é a CIV, que é a Stockholm International School daqui, de Estocolmo, né? Entendi. Então, a gente já tinha em dezembro, né? Foi feita uma matrícula para elas. Então, elas já sabiam que viriam para essa escola. Legal. Nesse ponto, é muito bom que a empresa, ela dá todo o suporte mesmo para nós. Nós não tivemos esse trabalho, que eu imagino que é bem chatinho, né? Ser expatriado por uma empresa multinacional é padrão avançado. Sim, é um privilégio de Deus. A passagem, o plano de saúde, a escola, onde vai morar, documentação, isso empresas multinacionais fazem muito bem. Mas aí elas já chegaram e já foram pra escola. Foram pra escola. E elas chegaram aqui
não falavam nada de inglês. Então, foi um grande desafio, né, para elas. E aqui, como eu falei, eu tenho 2 pessoas bem diferentes dentro da minha casa. Nossos filhos são completamente diferentes, né? Vocês têm filhos, sabem disso, né? Mas que a gente fala, mas eu criei igual, eu dei as mesmas coisas, mas cada um é de um jeito, são pessoas únicas, né? E daí cada uma teve uma reação. A mais velha, a Alice, ela já de primeiro gostou, estava super animada. Ela chegou aqui no 5º ano, né, da escola. Chegou lá sem entender nada no primeiro dia. Sem entender nada, entrou numa boa e ficou lá sem entender nada. Mas as pessoas foram muito receptivas com elas. Que legal. E as crianças também já sabiam que ia chegar outras crianças do Brasil. E, assim, um agravante é que elas chegaram no meio do ano aqui. Porque o ano letivo aqui começa em agosto, né? Então, janeiro era o meio do ano. Então, as crianças já se conheciam, já tinham um relacionamento. Então, elas já tinham os grupinhos formados. Isso aí é ruim, né? Quando a gente é criança, adolescente, né? Assim, você fica meio deslocada, porque já tá num grupo formado e tal. Mas foi uma bênção de Deus. Elas foram super bem recepcionadas. E eu estava bem apreensiva com relação a Melissa, que é a menor, que ela já estava mais assim, como vai ser? Ela sempre teve um pouquinho de dificuldade de ir na escola no Brasil, porque quando ela começou a ir na escola, entrou a pandemia, então fazia aula online. Então ela não tinha hábito de ir pra escola. Pois e ainda chegar numa escola que não fala a língua dela, ela já começou a criar aquela ansiedade. E eu, naquele processo de mudança, de encaixota coisa, tava alugando nosso apartamento e tal, eu nem pensei na escola. Eu falei, Deus, na hora lá vai dar certo, Deus tá guiando tudo, então vai ser assim. Mas a hora que eu cheguei aqui, me bateu aquele desespero. Eu falei, meu Deus, daqui 2 dias elas vão pra escola. E elas não falam inglês. Sim, e agora? Eu sei essa sensação. Você soltar seus filhos assim num lugar totalmente desconhecido sem você pra protegê-los, né? E sem que eles saibam se comunicar, né? E aqui é soltar mesmo, gente. Aqui é soltar de verdade. Porque as crianças, a partir de 8 anos, aqui elas vão pra escola sozinhas, de metrô. A minha de 11 anos, hoje ela anda de metrô sozinha aqui. Uau. Ela vai pros lugares, ela sai. E jamais, no Brasil, ela é super controlada. Nunca que ela ia aqui fazer não pode, isso. né? Aqui no Brasil, a segurança não permite, né? Do país. Não dá. Não, mas nem ir pra padaria sozinha, às vezes. Você não tem não coragem permite. de soltar. Não tinha como. E aí eu vi as crianças aqui perto do nosso bairro, todo mundo bonitinho, indo sozinho pra escola. Eu falei, nossa, é super chocante pra nós. E a Melissa super apreensiva, a menor, né? Eu não falo, a professora não vai entender. A gente ensinou pra elas a falar. Elas tinham que falar que estava com frio, que isso era muito importante. Frase muito útil. Frio, fome, sede, frases muito úteis. Isso. Frio, fome, sede e se cair ao banheiro. Então isso, elas sabiam falar, né? E aí foi muito maravilhoso, porque no dia que eu cheguei aqui, que eu comecei a criar falei, meu Deus, vai chegar o dia da escola, não sei o quê. Abri meu e-mail, tinha um e-mail da professora da Melissa. Isso é uma coisa assim que foi Deus, assim, falando, calma aí, relaxa que eu tô no controle. Porque ela falava assim, olha, eu sou a Miss White, né? A Marilyn White. Eu morei em Portugal 2 anos. Eu não falo português, mas eu posso entender tudo que a Melissa vai falar pra mim. Uau. Então pode ficar tranquila. Eu falei, não, é Deus falando isso aí comigo. Um e-mail. Aí eu na hora até chorei, porque eu falei, nossa. E ela mandou o e-mail sem que você perguntasse nada. Não, iniciativa nem, eu não conhecia ela. Olha só, que legal. Sem nada, assim. Aí eu falei, é Deus de novo, falando, calma aí, eu tô controlando essa situação, tá nas minhas mãos. E aí foi pra escola. Aí eu falei, Melissa, você não sabe. A sua professora pode entender o que você falar em português pra ela. Ela disse que não fala tão bem o português, mas ela pode compreender. Então você fica tranquila. Aí então ela já foi daquele jeito, mas já tava com aquele alívio, sabe? De que se ela falasse, ela iria entender. E aí foi maravilhoso, porque até hoje nós temos amizade com a Miss White. A Melissa foi pro 1º ano, mas a Miss White é uma queridona. Até aula de inglês pra mim, assim, eu ia nas excursões da escola quando tinha, ela sentava do meu lado pra conversar comigo, pra eu praticar o meu inglês. Então, maravilhoso. Mas vocês chegaram aí falando inglês suficiente pra se comunicar, né? André, sim, né? Não o suficiente, assim. Eu achava que eu falava. Eu achava que a formação de turismo exigia, né, o inglês. Então, exige o inglês técnico, né, que é pra fazer uma reserva, pra coisas práticas de aeroporto. O dia a dia é outra coisa, assim, né? Dia a dia, e é que a gente brinca, que a gente fala, tem inglês pra tudo, né? Tem inglês de escola, que hoje eu falo bem o inglês de escola, tem o inglês profissional, tem o inglês da Scania, que é o inglês deles lá. E deve ter um inglês
inglês da igreja também, né? Tem. Que é o evangelho inglês. Outro inglês. Tem. Então não é todos os assuntos que você domina no inglês. Eu cheguei também nessa daí falando, meu Deus, e agora? 2 semanas atrás, eu fui numa viagem a trabalho para São Paulo, numa feira de logística. Logística e ferrovia, portos, aeroportos. E a gente tinha um stand lá e a gente teve que treinar para conseguir falar em inglês e em espanhol o vocabulário do universo logístico. Uau. Porque eu consigo conversar em inglês vários assuntos. Meu inglês de igreja funciona bem, meu inglês de conversa fiada funciona bem, meu inglês para falar do clima e tal funciona bem. De tent maker. Pra falar sobre tent maker, sobre cultura, não sei o que, beleza. Mas o meu inglês pra falar sobre transporte ferroviário, aquaviário e como funcionam os portos e planejamentos portuários, meu inglês era zero pra isso. Lá fui eu estudar vocabulário. Uau. Provavelmente o inglês do seu marido daria conta dessa feira que eu fui. Então, e cada um tinha o seu inglês aqui. A gente no Brasil, a gente não usa tanto o inglês. E aí, quando você chega num outro país, que daí você fala, opa, e aqui na Suécia tem pessoas do mundo todo. Então são vários sotaques de inglês que você ouve e às vezes você fala, nossa, mas esse sotaque, isso aí eu nunca tinha ouvido, como é que é isso? Aí que você vai acostumando a ouvir, né, todo mundo falando inglês, porque o inglês aqui a língua oficial é o sueco, né? Mas nós usamos o inglês pra comunicar. E como é que é com o sueco? Olha, o sueco é muito difícil, Gustavo. Nós aprendemos palavrinhas básicas assim, né, de com licença, obrigada, mas como o nosso tempo aqui é curto, nós nos dedicamos ao inglês e não fomos estudar o sueco. Se fôssemos ficar mais, iríamos estudar com certeza. Sim, mas você chega no supermercado, ok, falar inglês com o pessoal no supermercado. Sim, automaticamente você fala, sorry, aí as pessoas já, vira a chavinha e começa a falar inglês com você. Parece que todos estão preparados, né? Sim, só que tem muito imigrante que vem morar aqui na Suécia que aprende logo sueco, então não sabe falar inglês. Eu tenho um pouco de dificuldade quando eu preciso ir no correio. No correio, normalmente, eles não falam inglês. Olha só, no correio. No correio, não falam. Então, tem alguns lugares, assim, que eles não falam, porque são imigrantes que trabalham no correio, não são nem suecos. Mas aprenderam o sueco primeiro, né? Então, não sabem falar inglês. Então, assim, é um pouco difícil, mas a gente se vira bem. Mímica, inglês, português e 3 palavrinhas sueco, dá certo. Dá certo. Você mencionou que o destino final é a Ásia e esse tempo na Suécia é só uma transição. De que maneira a cabeça trabalha diferente pensando nisso, né? A gente chegou aqui na Espanha sabendo ou com planos de ficar aqui por muito tempo ainda, sem pensar numa próxima fase. Vocês já chegam sabendo que vai ser 2 ou... Quanto tempo que é o contrato aí na Suécia? Aqui 1 ano e meio. Estamos aqui até julho, né? Aí em julho vai completar 1 ano e meio, aí vocês vão pra Ásia. Em julho completa 1 ano e meio. Então vocês já sabiam que seriam só 18 meses e depois vocês iriam para outro país. Como que funciona a cabeça? E você já falou da questão do idioma, né? Não vale muito a pena investir no sueco, que só pode ser usado na Suécia, né? Se fosse algo mais amplo. Tem essa peculiaridade, né? Esse idioma sueco. De ser só na Suécia, então não vale a pena. Quais outras coisas que você percebe assim, que você se dedicou a fazer, o que você deixou de se dedicar, vocês deixaram de se dedicar para fazer nesse tempo? Bom, foi aquilo que a gente falou para as nossas filhas desde o início. Nós falamos assim, vamos viver por partes. E aqui eu brinco que às vezes tem dia que aqui na Suécia eu não vivo nem um dia por vez, eu vivo 1 hora por vez. Olha só. Porque a gente aprendeu isso. Isso, na verdade, foi nos ensinado na pandemia, antes de virmos para cá. Então nós já estávamos aprendendo isso lá na pandemia e nem sabíamos que já estávamos sendo preparados para viver isso, né? Porque na pandemia a gente perdeu o controle de tudo, né? Perdemos o controle da saúde, do trabalho, do dinheiro, de tudo. De ir e vir por um tempo, né? De ir e vir. Então, foi um trabalhar de Deus nas nossas vidas desde antes. E aí, hoje nós vivemos assim. Vivemos um dia de cada vez. Às vezes, tem dia que 1 hora de cada vez. E assim estamos também para ir para esse próximo país. Nós estamos vivendo hoje a Suécia. Então, nós colocamos isso na cabeça. Vamos viver o que temos que viver aqui. E aí, a próxima etapa
Deus vai providenciar. E daí, quando chegar lá, aí nós vamos viver lá. E isso é interessante porque a minha filha mais velha, ela é maravilhosa. Ela tem uma maturidade que, às vezes, eu não tenho. Quando ela está no Brasil, quando vamos de férias ao Brasil, ela super vive lá no Brasil. Ela vai visitar todos os amigos, ela vai na casa dos familiares e ela curte aquele momento. E quando é pra voltar e entrar no avião e vir, a gente às vezes fica, no avião meio cabisbaixo, não queria voltar, tava gostoso lá e tal. Ela não. Outro dia ela até falou pra gente que eu e o André voltamos uma vez em julho que fomos chorando, porque não queria, tava bom aqui no Brasil. Aí ela falou assim, gente, para de chorar, porque daqui a pouco a gente volta aqui de novo, vamos pra lá e daqui a pouco, sabe? Então a gente aprende muito com elas nesse sentido, porque ela consegue estar num lugar e viver aquele lugar. E aqui ela tá na Suécia, ela vive aqui na Suécia. E eu não tenho dúvidas de que ela vai pra esse outro país e ela vai viver aquele país e não vai ficar pensando, porque no Brasil é melhor, ou porque na Suécia é melhor. Vamos viver o momento. Então a nossa mente, nós trabalhamos assim, Paulinho. Confesso que somos humanos e a ansiedade, ela vem. Então nós ficamos às vezes, meu Deus, como vai ser? Você quer saber o que vai acontecer e tal, mas é um trabalhar de Deus no nosso coração. E com relação às amizades, assim, porque eu acho que esse é o tema mais forte, né? Eu vou me entregar uma nova amizade, né? Que eu sei que daqui uns meses não vou conseguir manter. A gente percebeu um pouquinho isso quando a gente chegou aqui também por parte dos espanhóis. Porque tem muita gente que vem e vai, e vem e vai. Quando eles vêm um estrangeiro, eles ficam com medo de se entregar muito num relacionamento, porque sabe que a qualquer momento vai embora. E a gente só conseguiu se aprofundar de fato nas amizades que não são da igreja. Com a igreja foi mais fácil, mas que não são da igreja depois de um ano aqui, quando eles perceberam que nós ficaríamos, sabe? Sim. E pra você, como que é? Olha, aqui nós temos uma comunidade bem grande de brasileiros que também trabalham na Scania e conhecemos pessoas de outras empresas também que expatriam pessoas pra cá. Então, assim, a maioria das pessoas já tem essa vivência de vai pra um lugar, vai pra o outro, estão acostumados com isso. Mas com relação a estrangeiros, eu falo mais da escola, que é onde nós temos maior contato com as pessoas estrangeiras, né? A Alice, por exemplo, ela tá na pré-adolescência, então ela tem um grupo de amigas de 4 meninas. É uma de cada país. E todas sabem que vão ficar aqui por 2 anos, umas 3... E ali sabiam já que a Alice é a que chegou por último e a que vai embora primeiro. Então, é muito legal porque elas já estão combinando de que elas vão se encontrar quando a Alice vier para a Europa, ou já sabe que elas podem ir ao Brasil, ou vai para... Então, as crianças já têm essa cabeça. Já tem a cabeça global, né? Impressionante. Já, doido, né? O mundo é delas. Elas podem se encontrar em qualquer lugar. E aí, então, isso é muito legal, porque elas têm uma amizade muito legal. É uma da República Tcheca, uma da Lituânia, uma do Japão, a Alice do Brasil, e tem uma que ela nasceu na Espanha, porém morou na Inglaterra. A mãe dela é portuguesa, ela é uma salada mista. E o pai dela é indiano. A gente pergunta pra ela, Dagmar, qual que é a sua nacionalidade? Aí ela fala tudo isso que eu falei, sabe? Então ela é Nem tem nacionalidade, né? Na mente dela, ela não se identifica como um lugar. Uau. E aí, quando chegamos aqui, elas abraçaram muito a Alice, assim. Acho que por causa da idade, essa pré-adolescência é muito legal, né? E aí eu comecei a marcar coisas pra elas virem brincar aqui em casa. Então elas vêm, de vez em quando, vêm aqui em casa, vêm todas essas meninas. E quando eu comecei, fazia o quê? Uns 4 meses depois que eu estava aqui, a Alice pediu, mãe, posso trazer as meninas aqui em casa? Pode. E 4 meses depois que eu estava aqui, a Alice já estava entendendo bem o inglês. Isso foi maravilhoso também, porque chegou sem falar nada. Isso é muito rápido mesmo. E aí isso virou um hábito. Então, todo mês, uma das mães pegam todas e faz alguma coisa, sabe? Então, elas até brincam e falam, Michelle, você começou isso e agora não tem como parar. É uma vez por mês... Você criou a tradição. A tradição. E eu acho que isso vai perdurar. Eu falei pra Alice, são amigas que você vai levar pra sua vida. Então, não importa onde você estiver. Talvez você não vai ver com frequência, lógico, mas quando vocês estiverem maior ou quando estivermos viajando, nós podemos encontrar. E mesmo que não encontre, essa fase, essa lembrança desse abraço, de ter essa turminha, já é importante na criação, no desenvolvimento do caráter da pessoa, né? E você vê, é muito engraçado porque são crianças, cada uma de um país, mas que elas são muito parecidas. Parece que elas cresceram juntas e elas têm o mesmo jeitinho, gostam das mesmas coisas. A Alice gosta muito de tomar chá, por exemplo. Aí outro dia, tava aqui todas na minha casa sentada na mesa, tomando chá e ouvindo música. Eu falei, nossa, isso é muito... ouvindo música clássica, né? Ouvindo música clássica, claro, falei, claro. Que é isso, gente?
Próximo programa do mês é ir na ópera em Estocolmo pra assistir um. É maravilhoso esse relacionamento. E você? Você conseguiu fazer amigos suecos? Você foi atrás dos amigos suecos? Ou você ficou mais focada na comunidade brasileira? Eu já senti que a Alice se integrou. A Alice super se integrou. O André deve ter se integrado lá no trabalho dele. A pequenininha tem os amiguinhos. Mas e a mãe? Olha, por essa questão de eu gostar muito de outras culturas, eu tenho muita amizade com a comunidade brasileira aqui, sim. É um grupo de apoio muito bom pra nós. Legal. Mas eu me envolvo, sim, com as mães das amigas da Alice. A gente sempre conversa ou saio pra tomar um café. E também eu fui pra escola de inglês presencial. Então, lá na escola de inglês, agora eu não estou indo porque eu comecei uma pós, mas no ano passado eu ia 2 vezes na semana e passava 4 horas na escola. Então, eu conheci muitas pessoas de outros países e nós saímos para almoçar depois da escola. Então, eu fiz algumas amizades muito legais aqui, além das amizades das mães das crianças, né? Mas com suecos mesmo, pouca coisa. Olha, o sueco é muito difícil de ter amizade. Nós moramos num bairro que só tem sueco praticamente. Então, eles são muito educados, nós saímos, cumprimentamos, mas não vai muito além disso o relacionamento. Nós vamos numa igreja que é tudo em sueco, né? Que é a Hillsong. O culto é todo em sueco, porém com tradução em inglês, simultânea, né? Então, as pessoas sempre cumprimentam, são sempre educados, mas de ter contato, de frequentar a casa ou de sair junto, não, é difícil, é bem mais difícil. Essa barreira vocês não conseguiram romper. Não, eu acredito que também é muito pouco tempo, né? Que estamos aqui pra isso. Eu tenho, por exemplo, uma vizinha que eu encontro sempre ela, as meninas gostam porque ela tem um cachorro grandão, nós gostamos de brincar. Então ela sempre me pergunta como eu estou, como eu me sinto aqui, porque sabe que eu vim do Brasil, que é um país quente e que as pessoas são diferentes, são mais calorosas. Então ela se solidariza comigo, ela sempre pergunta, você tá se sentindo bem? Mas nunca te chamou pra ir em casa e você nunca chamou ela pra ir em casa? Eu até falei pro André que antes de ir embora daqui, eu quero impactar esse sueco. Eu quero deixar na portinha de cada um aqui do prédio alguma coisinha. De repente, um Novo Testamento, não sei. Tô pensando ainda aqui, bolando umas ideias. E uma cartinha agradecendo pelo tempo que eles nos receberam aqui no condomínio. Eu tenho uma senhorinha que mora no meu andar de baixo, né? Ela é bem senhorinha e aqui os idosos, eles moram sozinhos. Porque os jovens, com 18 anos, já vão embora de casa. Então, os idosos vivem sozinhos. E logo que nós chegamos aqui, essa senhorinha, que ela é bem, bem sueca, ela já bateu na minha porta, porque as meninas, brasileiro faz um pouquinho de barulho, né, gente? A gente é muito barulhento. Não sei se é só brasileiro, mas a gente é barulhento. Então, mas a gente, perto deles, a gente é muito barulhento. Então, às vezes... A Melissa chegou aqui, a Melissa derruba as coisas no chão toda hora e meu piso é de madeira, então faz um barulho maior. E anda pulando, saltitando. E desde que vocês chegaram, vocês moram no mesmo apartamento? Isso, é. E aí, na primeira semana que eu cheguei, ela veio e bateu na minha porta. Olha, elas estão fazendo muito barulho, tá? Aí nós, em todo momento, a gente, desculpa, nós vamos melhorar, né? Eu falei que elas chegaram agora, elas estão aprendendo, tá? E aí eu preciso também fazer algo de especial por essa senhora. E as meninas que vão entregar, eu já falei pra ela. Eu só não vou fazer nada de comer, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ela e falar que eu tenho comida estragada. Faz sentido. Matou a véia. Vai que coincide, né, de chegar a hora. Mas nós vamos preparar algo pra ela em especial. Mas, na verdade, eu percebi que ela queria um pouco de atenção. Porque toda vez que a gente brinca com o cachorrinho dela, ela fica feliz, sabe? Então, existe um pouco da carência também. Mas nós sempre, recebemos todos com um sorriso. Se tem cachorro, a gente pergunta, porque às vezes não gostam também que mexe no cachorrinho. As meninas amam o animal, então a gente pode mexer no cachorrinho e tal. E aí vai dando essas aberturas, mas sempre com a nossa atitude, né? Com o nosso sorriso, com o nosso amor, mas não de relacionamento, é um pouco difícil. E você disse que a igreja que você vai é a Hillsong. E isso, que é em sueco, cheio de sueco. E ela não tem programas do tipo grupo pequeno, grupo caseiro, coisas assim que integraria os suecos com os estrangeiros? Ou é uma igreja que normalmente não vai estrangeiro? Vai muito estrangeiro. Na verdade, a maioria das pessoas lá são imigrantes, sabe? E tem grupos, sim. Tem pequenos grupos. Tem um pequeno grupo de espanhol. Só que eles não acho que não deve rolar tanto essa integração do sueco com o imigrante, sabe? Mas tem os pequenos grupos. Nós não frequentamos os pequenos grupos da Hillsong, porque nós montamos um pequeno grupo aqui, com um casal de amigos que vieram da mesma igreja
igreja que nós, por coincidência não, eu falo, por Jesuincidência, no mesmo período, eram da mesma igreja e trabalham na mesma empresa. E aí fizemos um pequeno grupo aqui também, e daí nós convidamos as pessoas do trabalho, então nós chamamos de um grupo de apoio, né, porque vem pessoas, a gente não fala de religião, de evangélico, cristão ou não, então vem pessoas que vão à igreja católica, ou pessoas que já foram na evangélica, ou pessoas que não tem uma denominação. Mas que são brasileiros que estão expatriados. Mas são brasileiros, Mas vocês estudam a Bíblia e tal? Isso, por isso não frequentamos a da Hillsong, mas nós estudamos a Bíblia, tem a classinha para as crianças que a gente faz também, com um estudinho para eles, tem bastante criança, né? Então, de 15 em 15 dias, nós nos reunimos com os brasileiros para esse grupo de apoio que nós temos aqui. E aos domingos nós vamos à igreja. E a Alice, que é a minha adolescente, vai de sexta-feira, ela tá bem envolvida com os adolescentes da Hillsong também, que eles fazem bastante eventos. E aí é em sueco. Ela tem amigos suecos, então? Ela tem. Na escola ela tem amigos suecos também. Ela é a destemida aí da casa. Ela encarou, eu vou viver aqui na Suécia, depois Deus vê aí, ela que vai fazer? Saiu se integrando. O negócio é com a Alice. Ela falou pra mim assim, mas você não acha que eu nasci pra viver aqui? Aí eu falo, não sei. Ai, que legal. Vocês já visitaram alguma igreja tradicional sueca, assim? Só pra ver uma como luterana. Que é? Uma... Não fomos. Tem que ter essa experiência, gente. Antes de ir embora, vocês têm que ter essa experiência. Não fomos numa igreja tradicional sueca ainda, não. Tem muita igreja luterana aqui, né? Inclusive, o culto da Hillsong às vezes acontece numa igreja luterana, porque aqueles alugam, né? Eles não têm um local próprio. Ora acontece no hotel, ora acontece numa igreja luterana, ora acontece num teatro, então vai mudando, assim. Eu acho que isso é um reflexo de vocês terem encarado esse período na Suécia como um período de transição. Sim. Que aí vocês não resolveram mergulhar em aprender o sueco, em se integrar com os suecos. Isso. Vocês ficaram com a equipe de transição, né? Isso, que são os imigrantes, os expatriados, enfim, os estrangeiros que estão aí temporariamente para depois ir para as outras fábricas da Scania em outros países, enfim. Isso. As crianças estão na escola internacional, onde estudam os filhos do pessoal do trabalho, então corre o risco de uma dessas amiguinhas acabar também sendo expatriada para outro país, e essa é a dinâmica que vocês estão vivendo aí. O que é muito legal também, que é muito comum acontecer. É uma dinâmica que é mais comum do que a gente pensa. Tem muito expatriado, tem muita empresa movimentando pessoas para lá e para cá. Até no último episódio eu comentei que a gente da Tente está desenvolvendo um programa para empresas, porque a gente tem percebido essa necessidade de como lidar com esse time multicultural, né? A sua filha, ela tem essa habilidade infantil de se integrar e de entender os outros espaços que os adultos têm com mais dificuldade, de viver multiculturalmente. Ela tem as amiguinhas cada uma de um país, certamente elas têm os desafios ali de olharem com culturas diferentes, que quando ela ainda é pequena é mais fácil de você não tá tão arraigado assim na sua cultura. Nós adultos já temos mais dificuldades, a gente está desenvolvendo esse curso justamente para esse universo aí, de gente que vai se movimentando o tempo todo. E achei muito legal que você foi da noite pro dia, que você foi para aí, né? Praticamente, vamos dizer assim. E que vocês são uma família de cristãos que eram cristãos já desde aqui do Brasil, que trabalhavam e se envolviam com a igreja, que chegaram aí e aí você foi atrás de entender um pouco mais sobre missões, sobre tent making, fez o Go Experience, tá fazendo agora o Fé e Trabalho, né? Que é um outro curso que a gente tem. Isso. Que seria muito legal, Paulinho, que todo mundo fizesse um curso totalmente online, que a gente tem, tá disponível lá no Hotmart. Depois a gente podia deixar o link aqui. Mesmo que você não esteja no Brasil, você consegue fazer ele em português. E eu tô com esperança de que vocês aproveitem a oportunidade para ir lá em Bergen, que não é tão longe aí, né? Eu sei que você tá indo aí na Páscoa, passar uns dias lá. E que eu acho que vocês vão se animar tanto, vão gostar tanto de Bergen, que vão voltar no feriado do trabalho pra fazer o Go Equipped lá antes de irem pra próxima pernada aí dessa viagem, né? Sim. Já conversei com o nosso diretor lá na Noruega pra ele receber vocês na Páscoa, pra vocês saírem e se encontrarem. E aí eu tenho certeza, quando você conhecer ele, vai ser igual eu. Vai largar mais. E eu conheci ele nesse dia que eu fui mergulhar no lago lá na Finlândia, em 2016. Foi. É uma lembrança boa, né? Você nunca mais vai esquecer. E ele falou, não, vamos. Só que chegou lá na beirada, ele não mergulhou e eu mergulhei. Olha só! O norueguês ainda me zoou. Normalmente os noruegueses fazem piada com suecos e dessa vez ele fez com brasileiro.
Quanto tempo é o frio aí? Chega a esquentar no verão? Ou é Esquenta. aquele calorzinho sem vergonha? Frio eterno. Esquenta sim. Final de julho até meio de agosto, chega a 30 graus aqui. Então, esquenta sim. Mas a maior parte do tempo é frio. É muito pouco tempo. Porque maio, por exemplo, é primavera, mas é frio ainda. Mas não tá mais congelado. Na primavera já descongela. Não. Tá. Já era pra estar descongelando agora, né? O gelo, mas essa semana deu uma nevasca e aí voltou o gelo de novo. Então, talvez a semana que vem já comece a melhorar. Mas é muito frio, gente. É muito frio. Agora que você vai pra Ásia, você tá animado com fugir um pouquinho do frio ou vai sentir saudade? Não, eu tô animada, porque eu não gosto muito do frio. Eu acho a neve linda de ver da janela. Ela é maravilhosa. Agora, você ter que sair todos os dias cedo pra acompanhar as meninas da escola, pegar o metrô com neve, não é muito agradável. Em época de nevasca, tem aquela rotina de tirar o gelo da frente da porta pra conseguir sair, descongelar o motor do carro, essas coisas? Olha, quando nós mudamos pra cá, uma das coisas que nós pedimos foi pra morar em apartamento, e nós oramos e pedimos uma garagem coberta. Então nós somos privilegiados e abençoados. Nós damos muito valor à garagem coberta e morar num apartamento. Porque quem mora em casa aqui, os nossos amigos moram em casa, você tem que fazer todo esse ritual de pegar a pá e tirar o gelo pra você poder sair da sua porta. Às vezes é só abrir a porta, né? Exato. Você abre a porta pra dentro e vai E o gelo cai pra dentro de casa. Eu já vi esses vídeos assim do pessoal que mora na neve, mostrando a rotina, assim. Às vezes abre a porta, o gelo tá na altura dos olhos, assim, da neve, você tem que ir arrancando. Caramba. Não, e o carro, pra tirar o carro do lugar, tem que ficar com a pá também, tirando toda a neve de volta do pneu. E, tem que tomar cuidado pra não riscar o carro também, né, na hora de arrancar o gelo. Caramba. É bem uma delícia. gostoso. É bem gostoso. E só pra deixar claro que quando a gente fala Ásia, né, pros nossos ouvintes, né, eles estão no caminho de ir pra Ásia, a gente ainda não fala o país, porque eles ainda não sabem como que vai ser lá e tal, né? E o André tá lá agora, inclusive, fazendo reconhecimento de campo, né? Isso aí. Por causa dessa viagem do André, acho que já dá pra contar pra sua família, né? Porque a gente vai publicar esse episódio. Sim. Não, eles já sabem, não. Agora sim, eles já sabem. Já pensou? É surpresa! E a nossa ideia é, daqui um ano e meio, quando eles tiverem um pouco de experiência lá, a gente chamar o André pra contar o outro lado da história, né? E a continuação dela. E as lutas no ambiente de trabalho, né? A Michelle tá contando as lutas no ambiente de casa, né? Que são diferentes. Isso. Mas, Michelle, uma última pergunta aqui que eu fiquei curioso. Você é dona de uma agência de turismo, você é formada em turismo, você tá aí na Suécia. Vocês viajam muito? Tipo, todo fim de semana dá um jeito de conhecer um lugar diferente? Você foi lá ver a Aurora Boreal, você já foi na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, tudo de carro, de ferry, tudo isso você já fez? Olha, a gente não viaja todo final de semana porque o André fica muito cansado, né? Coitado, ele não... Se ele for, eu adoraria. Por mim, ele fala, calma. Eu falo, não, André, mas a gente precisa fazer isso, porque a gente já tem ido embora daqui. Não, calma, tô cansado, eu quero só um final de semana normal. Mas nós já conhecemos os países nórdicos daqui, né? Só a Islândia que não. Mas todos os outros nós conhecemos. Fomos de carro, fomos já de navio, que tem o navio que vai pra Finlândia, pra Estônia, né? No Tallinn, que é muito legal. Então nós conhecemos, da Finlândia, sim. Lá de Helsinki pra Tallinn? Vocês foram de navio de Estocolmo até lá? Nós fomos de navio, daqui de Estocolmo até Helsinki. Aí de Helsinki pegamos um barco que é 2 horas até Tallinn, voltamos de Tallinn pra Estocolmo. Porque tem um cruzeiro que ele faz todo final de semana aqui. É uma delícia. E aí as pessoas vão na sexta à tarde e voltam no domingo de manhã. Porque você passa a noite no cruzeiro e chega no outro país. E aí você passa o dia no outro país. Que legal, tô vendo aqui no mapa, tô entendendo. Que legal. É muito legal. O Paulinho fazendo check ali. Não, dá pra ver um triângulo certinho de Estocolmo, Helsinki, Tallinn e volta. Agora, de Estocolmo a Bergen já é de ponta a ponta da península, né? É longe. Aí tem que ir de avião. Nós fomos pra Noruega de carro até Oslo. E aí, daria pra ir pra Bergen de carro, mas aí é o dobro do tempo. Então, nós vamos agora na Páscoa de avião. Porque normalmente nós temos pouco tempo, né? Ou a gente vai numa sexta, volta no domingo. Porque o André trabalha de segunda a sexta aqui. Ou alguns feriados que a gente consegue
consegue fazer algumas coisas. Mas essa oportunidade de morar aqui, falando como profissional do turismo, para mim é muito bom de eu conhecer outros lugares, porque eu vendia esses lugares, vendia os países da Europa, mas eu não conhecia, né? Então uma coisa é você saber daquilo que você tá vendendo, daquilo que você tá oferecendo. Então isso tá sendo muito bom para mim, como profissional também. Ah, que legal. Eu continuo a trabalhar, eu trabalho daqui, né, pro Brasil. Eu atendo uma empresa, uma única empresa que eu fiquei, porque eu não pego clientes de lazer, por causa do fuso horário, eu não consigo dar toda a assistência, até porque também eu tô estudando aqui. Aqui, na verdade, assim, é o André trabalhando, as meninas com a experiência de estudar, eu com a experiência de dona de casa estudar e também trabalho um pouco do Brasil. Ah, Você mantém, então, o seu negócio lá no Brasil, mas numa versão reduzida, né? Pra dar conta de tudo, né, gente? Não é fácil, não. Isso. Vida estrangeira não é fácil, não. Não é, não. Não é, não. Muito bom, Não é. Michele. Muito legal conhecer você, conhecer um pouquinho da sua história. E a gente ter essa oportunidade, né? De, depois de tanto tempo, morávamos perto uns dos outros lá. Sim. Lá no Brasil, estamos nos conhecendo aqui. Quem sabe a gente não se encontra em alguma outra parte do mundo no futuro, né? Não é? Com certeza. Vamos fazer um Go Equipped pra levar a Michele pra participar e aí a gente dá um jeito de encontrar. Isso. Meu negócio é encontrar as Com pessoas certeza. nos Go Equipped. E para saber mais da Tente, Gustavo, tentebrasil.com.br, tem lá os cursos, tem lá os acessos para você conhecer mais e saber como testemunhar de Jesus onde quer que você esteja, seja no Brasil, no seu trabalho, nos seus estudos ou qualquer parte do mundo, como a Michele e o André estão fazendo, né? É isso aí. E mesmo que você já esteja morando, já esteja estudando em outro país, tem o curso Fé e Trabalho, que é totalmente online. Faz ele lá, aprende um pouquinho mais, compartilha com seus amigos e vai acompanhando, porque tem Go Equipped em tudo que é lugar desse mundo. Pouco a pouco a gente vai ampliando os horizontes e o curso vai acontecendo em diversos lugares. Nos próximos 2 meses vai ter curso lá na Noruega, vai ter curso na Alemanha, vai ter curso na Nigéria. Em junho vai ter curso na África do Sul. Pro segundo semestre aí nós vamos ter aqui no Brasil, vai ter nos Estados Unidos, tá? Vai espalhando. Acabei de lembrar de uma promessa sua do seu último episódio, cara. Eita, lasqueira. Vou te cobrar ou não? Conseguir cumprir. Pode cobrar. Como é que tá o projeto lá da sua startup? Então, o projeto da minha startup Então, começa com então, né? Então, já sabe que... Então, o projeto tá andando, a gente desenhou mais sobre os produtos. Parte desse projeto é eu preciso dedicar mais tempo. Então, eu tô fazendo uma transição de empresa e dentro de 10 dias, mais ou menos, eu já vou estar part-time focado nessa startup, part-time focado em outro projeto. E aí, acredito que a gente vai conseguir deslanchar. Essa semana tivemos boas reuniões, o material tá ficando muito legal, os cursos, né? Vai ser um mini curso de meia hora, um de 2 horas, um de 4 horas e um de 12 horas, que estão ficando bem redondos, bem legais. Fizemos vários testes aí, mas infelizmente não consegui lançar ele agora pra esse episódio. Você tava torcendo pra eu esquecer, né, Gustavo? Tava quietinho aqui, mas foi muito intenso sair desse trabalho, né, que eu tô saindo agora, deixar tudo redondinho, fazer tudo com zelo, né, com diligência, com dedicação, pra fechar todas as portas certinho, pra não simplesmente deixar a caneta cair e largar pra lá. Então tô tentando deixar tudo bem redondo, o time lá funcionando e aos poucos aquecendo os motores. Falta pouco. Muito bom. Quem sabe mês que vem, ou no outro, nós teremos novidades aqui sem Nós promessas. vamos ter novidades, vamos ter sim, muitas. Valeu, gente. Obrigado, Michele. Deus abençoe Obrigada. os projetos de vocês, as andanças de vocês pelo mundo. Amém. Cada vez vai ficando menor, né? Você imaginava que quando você fazia seu turismo lá, imaginando, circulando pelo mundo, agora tá virando realidade. Verdade, Olha aí. com certeza. É uma bênção de Deus. E a gente se encontra, Gustavo, no próximo episódio daqui a um mês, pra mais Isso. novidades Com mais ao redor do novidades mundo. E temos aí episódios especiais no forno também, Paulinho. Sim, Quem vai sabe, sair. mês que vem já sai um especial aí, diferente. Muito bom. Até mais. Até mais, valeu. Tchau. Gravando 2. Gravando o backup. Gravando aqui. Muitos backups.
É, isso aí. A gente nunca perdeu um jet lag, né? Não posso falar muito em voz alta que... mas eu já... Nunca perdeu. De ter que gravar de novo, nunca teve. Nunca, né? Eu já tive algumas experiências. São 540 e poucos episódios, né? Então... jet lag é pouco. 44. Sou novato ainda. Sempre eu me sinto novato perto do Paulinho, apesar de já terem agora quase 4 anos gravando podcast todo mês. Eu nunca vou alcançar. São 4 por mês. Tá igual a minha tia. Hoje é a festa de aniversário de 70 anos do meu pai. Aí minha tia mandou uma mensagem pra ele, a irmã dele. Ai, Valdir, você já tá com 70, né? Eu tô com 71, mas logo eu tô parando, aí você me alcança. Que horror. É, muito bom. Logo eu tô parando, é ótimo.